do Senhor a todos. Desejo a todos a paz incomensurável do nosso Senhor Jesus. A paz que excede todo entendimento. Irmãos, eu queria agora iniciar um novo vídeo, não é? Mas antes de iniciarmos o novo vídeo que nós vamos tratar hoje da volta de Jesus, propriamente dita, né? Uma série que eu pretendo fazer com a graça e com a ajuda de Deus. Eu queria apenas fazer uma pequena revisãozinha do que nós vimos no vídeo anterior. Uma porque o vídeo estava com má qualidade por conta da marca d'água de uma demonstração de um programa que eu estava fazendo a experiência, e a outra porque, como é uma continuidade, é bom a gente fazer essa revisão antes da gente começar. Uma coisa que eu queria deixar claro era a respeito de um tema que eu falo, apenas para fazer um adendo. Se não ficou claro a respeito, quando eu falei da força do inimigo, que eu falei que não era poder, era força. Vocês podem dizer que há incompatibilidade com o que está lá em Daniel, mas realmente assim, ali quando fala de poder, é poder delegado. Eu vou mostrar para vocês agora nos vídeos subsequentes, né, na passagem subsequente, que ele recebe poder, então ele não tem um poder delegado por Deus. Deus é quem limita o poder dele. E eu queria também fazer uma rápida revisãozinha do que nós vimos, para poder a gente realmente entrar no tema, tá certo? Fique conosco, tenha paciência que a gente vai aprender um pouco junto. Como eu estava dizendo a vocês, o vídeo anterior, né, nós só para relembrar, para poder a gente, porque na verdade esse vídeo agora vai ser a continuação do outro, né? Então eu vou fazer só um pequeno resumo para a gente poder dar continuidade, né? O que detém o iníquo, nós vimos no vídeo passado, né? E nós fizemos uma rápida apreciação sobre cada item desse, né? A igreja, o anjo poderoso, o poder legal, o Espírito Santo, o próprio Deus. E nós chegamos a essa conclusão, né? Que era o próprio Deus que detinha a aparição do iníquo, né? Mostrando os propósitos de Deus. Nós falamos sobre 2 Tessalonicenses 2, né? Quando Paulo vem avisar a igreja, vem elucidar a igreja, tirar as dúvidas da igreja a respeito da vinda do Senhor. Era essa a polêmica que se perdurava na época, que era sobre, o questionamento era esse, sobre a vinda do Senhor. E ele vem dizer à igreja tessalônica que o Senhor não voltaria antes que acontecesse o quê? 2 coisas. A apostasia, né, que seria uma grande apostasia, uma grande rebelião, e a manifestação do homem do pecado. Ou seja, que Jesus só voltaria após ocorrer esses 2 eventos. E eu falei também no outro vídeo que a aparição do inimigo traria uma forte perseguição aos santos. Isso também foi falado, né? E também falei que depois dessa perseguição, essa grande perseguição que nós podemos fazer, nós podemos comparar com a grande tribulação, ou a tribulação, ou a ira do inimigo, que é uma ira voltada para Deus, contra os adoradores, tudo que se adora, a própria igreja, né? Os santos. Que não se confunde, não devemos confundir a ira do inimigo com a ira do Cordeiro. Eu falei que era o próprio Deus, né? Que detinha a aparição do inimigo. E aqui nós vamos ver, deixa eu ver aqui. Só um minuto. Aí aqui nós vamos ver que o motivo porque eu cheguei à conclusão, né, estudando alguns doutrinadores e lendo, principalmente na leitura da Bíblia, né, é que Deus, ele trabalha com propósito, tudo de Deus é no tempo determinado. Nós falamos sobre o Kairos de Deus, que é o tempo eficaz, o tempo determinado, o tempo oportuno, é o Kairos de Deus. O Kairos de Deus é diferente do nosso Cronos, né? Nós trabalhamos com... Já falei em 3 vídeos sobre isso. Por quê? Porque se você não entender esse calendário, você também não pode entender o tempo das profecias, né?
Tudo de Deus acontece com uma sequência de fatos. Deus faz um projeto, um plano. Ele fez o plano da criação, da perpetuação e da salvação, todo baseado no propósito que foi criado dentro de um conselho santo. Aí aqui nós vamos ver, deixa eu ver que passagem é essa. Que eu entendia que o que detém era o poder de Deus, e a própria Escritura já deixa claro isso. Veja só em Daniel 8,19. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Ou seja, tudo de Deus tem um tempo. Né? Aí depois nós vamos aqui também, eu estou dando um exemplo, mas muitas passagens bíblicas dos profetas falam sobre isso, né? Aqui eu também falei sobre Daniel 9:24, que fala sobre as 70 semanas, que estão determinadas, ou seja, já está pré-determinado dentro de uma vontade divina, né? Sobre o seu tempo e sobre sua santa cidade. Tá certo? E vamos ver aqui em Daniel 11:35 e 36, né? Que diz assim: e alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim. Até ao fim do tempo, porque será ainda para um tempo determinado. Vocês estão compreendendo que tudo está dentro dessa determinação de Deus? Quando será esse tempo determinado? Isso é o que detém. A vontade de Deus é quem segura. E este rei fará conforme sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus, e contra Deus dos deuses. Falará coisas espantosas e será próspero. Veja bem. Ele aqui, esse versículo, que é... Deixa eu renovar ele aqui. Daniel 11:35 e 36, né? Ele está falando aqui, faz referência a quem? A um rei, né? Que é o anticristo. Que fará conforme sua vontade. E levantar-se-á e engrandecer-á sobre todo Deus. Aqui é Deus, reis, terrenos, né? Presidentes, reis, governos humanos. E contra o Deus, o grande, Deus dos deuses. Esse vai se levantar contra. Falará coisas espantosas e será próspero. Veja bem aqui. Até que a ira se complete. Porque aquilo que é determinado será feito. Então, aqui esse versículo ele responde, né, aquela questão do poder que eu falei, limitado de inimigo, que é uma força, na verdade não é um poder, é uma força. É impropriamente chamado de poder, porque poder só o Deus soberano que tem. E aqui também está falando sobre o tempo, que é justamente a vontade de Deus para que determinada coisa aconteça. Por isso que o inimigo está subjugado a isso. Há uma vontade de Deus, pelo projeto de Deus, pelo tempo de Deus. Eu faço questão de fazer essas revisões, porque a gente vai agora dar sequência para vocês entenderem o que nós vamos falar agora, né? No próximo vídeo. Por fim, eu fiz ainda digamos assim, esse resumo, né? Que, deixa eu fazer assim que fica melhor para vocês verem. Pronto, fica melhor aqui. Tudo que está aí, segundo Tessalonicenses 2, a apostasia para a grande vinda do Senhor. A apostasia, a grande rebelião, a revelação do homem do pecado, que vai suceder como uma perseguição aos santos, com a tribulação, a ira do inimigo, Apocalipse 13 e Daniel 7, a vinda do Senhor nos ares, não é? O arrebatamento da igreja, o derramamento da ira. São eventos subsequentes que vão acontecer quando ele derrama essa ira. Aqui acontece o Armagedon, que é aquela guerra quando ele vai estabelecer o reino milenar de Cristo. Ok? Então vamos lá. Irmãos, um tema bastante assim debatido, falado, questionado, enfim, correntes e mais correntes doutrinárias vêm
aí trazendo cada uma a sua linha de pensamento sobre essa questão da volta de Jesus. Se antes, né, da tribulação, se durante ou se pós-tribulação, né? Aqueles 7 anos e tal. Bem, eu só queria fazer um pequeno assim, análise sobre a corrente dos pré-tribulacionistas, dispensacionalistas, né? O que é que eles têm defendido, né? O que é que eles têm defendido sobre esse momento da volta de Jesus. Uma coisa eu quero dizer para os irmãos, né? Que a gente não pode ir além daquilo que a palavra fala, né? Você tem um certo momento, tem um momento de você parar ali. Você pode conjecturar, você pode fazer uma análise, você pode pegar um texto, analisar, tirar suas conclusões, porque nós temos o Espírito Santo, né? Nós temos o Espírito Santo. E a palavra de Deus diz lá em 2 João que nós temos a unção do Santo, que nos ensina todas as coisas, tá certo? Só que nós temos que ter muita humildade na hora de ler a palavra de Deus, porque não é com conhecimento do homem puramente, senão o mundo todo conhecia a palavra, o mundo todo estava já convertido, porque não é pela força, né, do homem, nem o conhecimento, nem a letra da lei em si, mas é uma graça que vem de Deus e a gente tem que pedir a Deus humildemente para que Ele nos dê esse entendimento, para que nós possamos entender Sua palavra, tá certo? E uma coisa eu digo a vocês, eu estou aqui tirando uma conclusão do que eu li, sempre pedindo a Deus para que eu não fale coisas que vá de encontro ao que tem a palavra dele, que eu não tire uma vírgula nem bote um ponto na palavra dele quando ela não estiver. Eu até queria até mostrar para vocês uma passagem de Deuteronômio 29. Essa passagem ela diz o seguinte: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, o que é que significa aqui? Que Deus revelou muitas coisas aos seus profetas, né? Aos seus santos, muitas coisas na sua palavra. Revelou e tem revelado, porque hoje nós somos a Igreja Viva de Jesus Cristo e temos o Espírito Santo. Mas ele está falando aqui das coisas reveladas, onde a gente pode deduzir que existir coisas que ainda Deus não quis revelar. Até a palavra pode até dizer. Vamos ver esse versículo de Mateus 24:36, né? Porque já que a gente está falando da volta de Jesus, isso aí eu estou fazendo essa preliminar para vocês entenderem até onde a gente pode chegar, não é? A gente não pode ir e soltar aqui as nossas ideias, nossos pensamentos, nossos conceitos e achar que a gente está fazendo certo, não, porque a gente tem que ir até onde Deus revelou, né? Pertence a nós as coisas reveladas. Mas existem coisas o quê? Encobertas. Que são coisas que Deus foi do arbítrio, do pensar, do querer de Deus não revelar ainda aos homens. Provavelmente, existem talvez códigos, né, na Bíblia, que depois sejam revelados no momento oportuno, né? Mas existem coisas encobertas na palavra de Deus. E os homens querem, por força, às vezes, né? E criam doutrinas, e criam teses, e criam, e vão querendo trazer novidades, coisas que às vezes não estão nem ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Olha, nós temos que ler a palavra de Deus com respeito e com humildade, né? Respeitando o que é que o escritor, que é o Espírito Santo, quis dizer ali naquela palavra. A gente tem que respeitar o que é que o Espírito Santo quis dizer. A gente tem que tirar do profundo de Deus isso. E humildemente, porque de repente você chegar com soberba achando que você pode, que você faz, que você sabe, Deus nega. Ele disse: eu deixei de revelar essas coisas aos grandes e aos poderosos e aos sábios para revelar aqui aos pequeninos. Foi assim. O que foi que Jesus falou? Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Ora, quando Jesus falou isso aqui, tá certo?
Ele estava na condição de homem, porque a gente sabe que ele deixou, né? Ele se despojou do ser Deus, né? E assumiu a condição humana. Naquele momento que ele assumiu aquela condição humana, ele deixou todos aqueles privilégios de Deus, porque ele com o Pai e o Filho estavam presentes em toda a criação, né? Em toda a obra da criação de Deus, nos planos de Deus, no universo, no homem, na vida do homem, quando ele estava no céu com o Pai, né? Eu e o Pai somos um. Ele estava lá, então, logicamente, que todas as coisas do Pai eram comungadas ao Filho, todo o conhecimento e ao Espírito. Só que ele desceu do céu. Ele desceu do céu. E ele se despojou de ser Deus, a Bíblia diz. Então, quando ele assumiu essa condição, logicamente que ele não sabia, né? Ele estava como homem na terra. Ele operava nos 7 dons, mas ele estava como homem. Então, justamente, olha só essa revelação. Justamente as coisas reveladas. Deus não tinha revelado para ele como homem. Ele tinha o Espírito Santo, a unção do Espírito. O Espírito sem medida, né? Ele tinha o Espírito sem medida como homem. Mas tem coisas que não são reveladas. Então, Deus não revelou nem ao Filho. Unicamente o Pai sabia. Aí, hoje você me perguntar, hoje, Glória, logicamente é uma pergunta até redundante, né? Se hoje o Filho sabe essas coisas como dessa, certamente, absolutamente que sim. Completamente sim. Hoje o Espírito Santo, o Pai e o Filho, na mesma comunhão, eles comungam de todo conhecimento dos projetos de Deus, né? Então não temos mais que nem pensar que hoje essa passagem se aplica ao Cristo ressurreto. Então, o que é que eu quero? Porque eu estou fazendo esse preâmbulo? Para a gente saber que a gente não vai avante da nossa limitação e daquilo que Deus deixou revelado aqui, tá? Então, vamos lá. Os pré-tribulacionistas, né? O que é que eles, eu vou falar bem sucintamente, não vou fazer aqui um compêndio, né? Até porque não interessa, não é o objetivo desse vídeo. O que é que eles têm apregoado, o que é que eles têm defendido, né? Que a volta de Jesus, né, será em duas etapas. Ele vem às nuvens, né? Nas nuvens ele arrebata a igreja, com a qual ele ficará 7 anos na ceia do Cordeiro. Tá certo? Isso são os pré-tribulacionistas. Eu não estou falando de mim. O que é que eu entendo? Não é isso. Mas eu estou primeiro aqui fazendo uma análise do que eles pensam, né, irmãos? Porque eu não comungo disso. Vou deixar logo bem claro que eu realmente, assim, humildemente, eu falo que eu tenho outra forma de entender esses versículos, né, que eu vou citar agora. Então, eles defendem que Jesus vem em 2 etapas. Na primeira ele fica nas nuvens, ele não pisa a terra e arrebata, a igreja sobe, tá certo? Passam 7 anos no céu, volta com a igreja depois da ceia do Cordeiro, que são 7 anos, para Israel. Ele volta para resgatar Israel. Aí é onde ele vai ter que enfrentar quem? O adversário, né? Na guerra do Armagedon, para destruir o inimigo e estabelecer o reino milenar de Cristo na terra. Ou seja, eles vão para o céu, depois voltam para a terra. E eles defendem ainda que esse arrebatamento é secreto e é silencioso. Bem, irmãos, eu entendo que não existe base bíblica, exceto o reino milenar de Cristo na terra, que eu realmente acho que será assim, até então, é como eu lhe disse no outro vídeo. Pode ser que depois eu venha aqui e diga, olha, irmão, eu estudei, eu encontrei um versículo, eu encontrei um estudo, eu encontrei um doutrinador que me fez mudar. O próprio Espírito Santo me fez mudar, né? Eu estou falando o que é que hoje eu entendo. É que o reino milenar realmente de Cristo será na terra, mas que não haverá 2 vindas em 2 etapas. Jesus Cristo, a Bíblia é assim, taxativa, que ele virá outra vez, né? Ele virá outra vez. Então ele virá outra vez e não fala, ele virá mais 2 vezes, uma para trazer a igreja, a outra não. Ele virá uma só vez. E neste momento ele vai arrebatar a igreja, quando ele voltar. O problema é que essa
essa corrente, ela pregou que Jesus, que os crentes não vão sofrer na terra, não vão passar, não é nem sofrer, que quem está com Deus está protegido. Eu acredito até que eles pensem assim também. Eles acreditam que a igreja não vai estar na terra durante o período de tribulação. É isso que eles acreditam, né? Contudo, a gente viu no outro vídeo, tá certo? Que deixa eu ver se eu pego aqui o texto, que essa assertiva de que ele não estará na terra, tá certo? Ela vai de encontro a muita coisa que nós temos visto. O inimigo ele veio para guerrear contra os santos, né? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e nação, né? E ele vai proferir coisas e blasfemas. Deus também vai continuar e poder para continuar por 42 meses. Então tem um período de 7 anos que ele vai realmente afrontar o povo de Deus. Então essa teoria de que a igreja não estará na terra no período da tribulação, ela fere aqueles versículos do profeta Daniel. Ela fere frontalmente. E além de outros que estão aqui no Apocalipse e em Mateus. É porque realmente assim é voltar ao mesmo tema e eu não quero, a gente já ultrapassou. Isso quando nós falamos sobre, que até fiz a revisão agora, a respeito de que os crentes eles vão estar na terra no período da perseguição do adversário, né? Agora, em momento algum, irmãos, eu pensei ou falei que Deus não estaria protegendo a igreja como a mina dos seus olhos. Em momento algum eu falei, nem vou falar nunca, porque eu não acredito nisso, né? Eu não acredito que Jesus morreu por uma igreja, né? Deu seu sangue puro, santo, para depois deixar a igreja perecer na mão do inimigo. Ela vai sofrer, tá no meio do mundo caído. É lógico que sofre, né? Quando a família de Ló estava em Sodoma e Gomorra, vivia uma grande apostasia, uma grande promiscuidade lá. A família sofria, mas a família era protegida por Deus e Deus protegeu a família de Ló. Então, não podemos crer que será diferente com o povo que Deus morreu na cruz e derramou o seu sangue puro. Então, irmão, nunca pense, não tenha medo. Não tenha medo. Só tenha medo de uma coisa. Se vocês só tenham medo de uma coisa, de se afastarem dos caminhos do Senhor. É o único medo que o crente deve ter. O crente não deve ter medo de morte, o crente não deve ter medo de perseguição. Essa perseguição aos crentes, irmão, já começou. Né? Eu já falei em outros vídeos anteriores, bem antes, do que está acontecendo na China e outros países aí, que realmente, assim, cristão, para poder pregar a palavra, é escondido dentro de corredores, de túneis. Né? Lá na China agora, o chinês que professar a fé vai para um campo de concentração, irmão, isso está em todos os jornais, se você procurar, você encontra. Então, essa perseguição, ela apenas vai aumentar, vai ser como dor de parto, ela vai aumentar, até gerar a igreja, né? Eu não vou mais ser repetitiva, mas ela vai gerar a igreja, ela vai gerar a igreja com um corpo glorioso, perdão aí, só para retificando. Essas dores de parto, elas são necessárias para poder a igreja ser transformada, não é? No corpo glorioso, para a igreja ser revestida de poder, porque essa igreja vai vir com Cristo, né? Depois que ele tirar a igreja, para enfrentar o adversário, ela vai estar com Cristo, ela tem que estar com o corpo glorioso, ela tem que estar gloriosa. Mas vamos avante. Então, essa assertiva não tem respaldo na Bíblia, né? Mas vamos lá. Aí você vai dizer assim, por exemplo, Mateus 24, em momento algum, ele fala que a igreja será tirada. Pelo contrário, Mateus 24 é enfático em mostrar, tá certo? Que a igreja vai estar, ele dá até forma da igreja se comportar durante aquele período, né? Vamos só ver Mateus 24 aqui, porque a gente vai comentar um pouquinho. Então, veja, aí você pode dizer, não, mas Mateus 24
não foi escrita para a igreja. Mateus 24 é um livro, eu já vi um professor falar assim, claramente, que Mateus 24 foi escrito para judeu. Mateus 24 foi escrito para judeu, né? Porque Jesus fala de forma bem pormenorizada sobre esse processo, né? Sobre esse processo. Já falamos também muito sobre isso em outros vídeos. Então, aí você vai dizer assim, não, o Mateus 24 é para judeu. Porque o povo escolhido de Mateus 24 são os judeus. São os judeus. Aí eu digo a você, irmão, que não é. O povo escolhido de Deus é o povo que ele selou, tá certo? É o povo que ele escolheu, o povo que o recebeu, o povo que o declarou como Senhor de sua vida, tá certo? E ele selou pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o povo escolhido de Deus, tá certo? Se os eleitos não são anjos, são pessoas. Porque quando Jesus veio, ele formou um só povo. Ele pegou judeu e gentio e transformou em quê? Em igreja. O povo escolhido de Deus é a igreja. Agora ela é formada de gentio e ela é formada de judeu convertido. Entendeu? Então, os judeus que receberam Jesus são chamados os judeus messiânicos. É a igreja. É a igreja. O projeto de Deus é para o seu povo. O seu povo, todos nós fomos enxertados na oliveira. Porque realmente assim, o projeto de Deus inicialmente não era para judeus, mas depois ele não amplificou todo esse leque para que outros pudessem receber, quando ele foi rejeitado pelos judeus. Mas ele rejeitou os judeus que o rejeitaram. Ele não rejeitou os judeus que o receberam. Os judeus, a partir do momento que os que rejeitaram, rejeitaram. É feito o gentil que rejeitou. O gentil está rejeitado. Mas se aceitou, ele disse, os que vêm a mim, de forma alguma eu os lançarei fora. De forma alguma eu os lançarei fora. Os que vêm a mim. Ele não disse o judeu que vem a mim, o gentil que vem a mim. Não, ele falou os que vêm a mim. Não é? E os que receberam, quem foi que implantou a igreja de Jesus Cristo se não foi judeu convertido que recebeu Jesus? Não foram os primeiros cristãos e não foram eles que os primeiros que deram a vida pelo evangelho de Jesus Cristo. Então dizer que judeu é um povo e que gentil é outro, irmão, isso é o maior erro de quem está querendo interpretar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que significa não fazer acepção de pessoas? Né? Significa que Deus, a todos que o receberem, Ele o receberá. E outra, você fala, não, mas Mateus foi escrito para judeu. Aí eu digo, não. E onde é que tem uma digamos assim, uma passagem bíblica que possa contrariar esse argumento? Ora, os evangelhos sinóticos, por exemplo, vamos ler esse versículo aqui. Mateus 24, 31. E ele enviará seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Primeiramente no céu, num lugar só, né? Vai ser no mundo todo. Aqui está mais claro do que o sol, né? Os 4 ventos, né? Senão ele dizia, eu juntaria meus escolhidos, os judeus, nos lugares onde eles estiverem, os seus escolhidos, beleza, superada que seja isso. Mas vamos ver aqui. Se o evangelho de Mateus foi escrito só para judeus, o que é que eu posso dizer sobre Marcos 13, 20, que diz assim: e se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Ora, isso é o mesmo texto que nós encontramos em Mateus. E nós estamos falando de Marcos 13, 20. Nós não estamos falando de Mateus. Se Mateus foi escrito para judeu, Marcos foi escrito para quem? Não foi para nós? Os evangelhos de Jesus Cristo não é para a gente? Então a gente não precisa mais nem ler, que eu não sou judeu.
Eu não sou judia, entendeu? Eu sou cristã. Então não é pra gente. Os evangelhos sinóticos, a maioria das passagens dos evangelhos sinóticos, exceto de João, que a gente nem pode considerar, eu tô falando dos sinóticos, né? Eles trazem os mesmos textos. A maioria deles traz o mesmo texto. Então, se Mateus não é para gente, não é só é para judeu, Marcos também não. Mas não é isso que se fala aqui. Marcos é para todo cristão. E aqui o mesmo texto que nós encontramos em Mateus, nós encontramos em Marcos. Então, por terra também cai a questão digamos assim, a assertiva de que não é pra gente Mateus 24. Mateus 24 é pra gente sim, irmão. Se é pra gente, a gente tem que olhar a letra da lei pelo Espírito Santo de Deus e tirar dali as conclusões de que a igreja, naqueles momentos de dores, a igreja estará na terra. Certo? Mas ele tá lá em Mateus 28 que ele falou: eis que eu não te abandonarei, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Né? E quanto aos escolhidos, nós temos João 15,16. Eu estou oferecendo subsídio aos irmãos, né? Para que entendam que a gente, a palavra explica a palavra, né? João 15,16 diz assim: não foi eu que vos escolhi, não foi vós que me escolheste, mas eu fui que vos escolhi, para que vades e deis muito fruto. Vades e deis muito fruto. E foi no Evangelho de João, ele disse que escolheu a gente. Ele escolheu todos aqueles que disseram: tu és o Senhor da minha vida. Então, todas essas assertivas que escolhido é judeu e Mateus é para judeu, não faz sentido, irmão. Não tem sustentação bíblica para a gente continuar acreditando nisso. Tá certo? Aí, nós podemos assim, eu vou agora ler outra assertiva que poderiam ser levantada, né, para contrariar, ou para, digamos assim, para justificar os argumentos dos pré-tribulacionistas, né? 1 Tessalonicenses 3,3 diz assim: para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Pai, nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus anjos, com todos os seus santos. Ora, eles podem dizer: não, se eles não fossem arrebatados, se a igreja não tivesse sido arrebatada, como é que Jesus voltava se não fosse com os seus santos, se a igreja não tivesse sido arrebatada, né? Ela foi arrebatada logo no começo. Por quê? Porque quando ele volta, ele já volta com os seus santos. Tá bom? Aí a pergunta: Jesus volta com os seus santos ou para os seus santos? Eu digo a vocês que é os dois. Tanto ele volta com os seus santos, como ele volta para os seus santos. Vamos ver onde é que está a resposta para esse questionamento. Vamos abrir aqui Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, já está aqui na tela de vocês, mas eu vou abrir aqui na minha Bíblia, porque eu vou acompanhando. Vocês vão entender que 1 Tessalonicenses 4. Veja só. Volta com todos os seus santos. Bem, isso aqui, irmãos, foi um questionamento que a igreja tessalônica fez. Você se lembra que eu falei primeiro do questionamento da igreja tessalônica que Paulo veio responder em 2 Tessalonicenses 2, né? Quando seria a volta do Senhor? Que a igreja estava realmente, totalmente... Estou fazendo uma revisão que não é esse texto agora. Que a igreja estava totalmente, digamos assim, sofrida, perseguida, e havia os fake news lá que Jesus já tinha voltado, a igreja tinha ficado para trás. Aí Paulo veio explicar que não acontecia antes que acontecesse duas coisas. Vamos lá. Aí Paulo veio, né? Isso aí é um parênteses que eu estou fazendo para poder chegar lá, tá certo? Vamos lá, só para poder a gente lembrar. Aqui foi um questionamento que Paulo fez, né? Porque houve um questionamento que a igreja fez a Paulo: olha, quando é que a igreja chega? Quando é que Jesus volta? Porque estão dizendo que ele já... Não, aí Paulo, calma. Antes que aconteçam essas duas coisas, esses dois eventos, Jesus Cristo não volta. Foi um questionamento, número 1, foi um questionamento da igreja de Tessalônica.
não é? Elas estavam, eu fiquei para trás, para Jesus voltou. Ora, primeira coisa, faz sentido Paulo vir acalmar a igreja sobre esta argumentação se quando Jesus voltasse, acontecesse a apostasia e acontecesse o filho e a manifestação do homem do pecado, a igreja não estivesse mais aqui, faz sentido? Não faz sentido. Entendeu? Então, isso é a primeira coisa que nós temos que observar. Não faz sentido Paulo vir tirar a dúvida da igreja de Tessalônica, dizendo que a gente só voltaria depois da apostasia, depois da revelação, se quando da volta de Jesus, ou seja, esses eventos acontecerem, a igreja já tivesse sido retirada, como pregam os pré-tribulacionistas. É assim que eles pregam, que a igreja já havia sido retirada. Não faz sentido. É inócua para a igreja essa informação. Ela se torna, digamos assim, obsoleta, né? Obsoleta. Mas vamos ver aqui. E sobre esse outro questionamento, porque isso aqui foi um questionamento, foi outro questionamento da igreja de Tessalônica. Porque Paulo estava falando das boas novas. Se você pegar esse contexto, né, do livro de 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, aí entra no capítulo 3, aí até o título é assim: o desejo de Paulo de voltar a Tessalônica, seu gozo e seus votos em vista das boas novas que Timóteo lhe trouxe. Então ele estava falando das boas novas, ele estava confortando a igreja. Isso era um conforto que Paulo estava trazendo à igreja. Então Paulo estava trazendo à igreja, a igreja se sentiu o quê? Confortada, né? Para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do vosso Deus, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. A igreja ficou, opa. Aí surgiu um questionamento na igreja a respeito dos que já morreram, porque todos tinham parentes, né, que amavam. Eu disse: e agora? A gente vai receber essa alegria da volta de Jesus? E o que vai acontecer com os nossos que já morreram? Vão perder essa alegria? Veja que questionamento digamos assim, conveniente e justificado, né? Logicamente que a gente quer que os nossos entes queridos sejam parte de toda a alegria da volta de Jesus, a alegria dos santos. Então, esse foi o questionamento da igreja de Tessalônica naquele momento. Então Paulo vai explicar a igreja. Aí ele diz, justamente, logo em seguida, né? Uma sequência do capítulo 4, aí ele vai dizer assim, esse questionamento está aqui, aí depois ele diz: não quero, no capítulo 4, verso 13 a 17, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ou seja, não seja ignorante não, e nem se entristeça. É isso que Paulo vem dizer. Aí no verso 14, eu até fiz menção aqui. É justamente aqui que está a resposta a esse questionamento que a igreja de Tessalônica fez. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Então Paulo vem explicar que de forma alguma, né? Vamos continuar lendo para depois a gente falar. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, já vai quebrando aquela outra assertiva de que haverá silêncio, será um rapto silencioso, tal, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Meu Deus, para que mais barulho do que isso? Alarido é voz de guerra, é voz de zoada de turbulência. Alarido o mundo vai estar conturbado quando ele voltar. Eu estou respondendo duas perguntas aqui. E com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor.
Tá certo? Vejam vocês, que se os irmãos, ele está dizendo aqui que de modo algum, né? De modo algum nós precederemos os que já morreram. Eles vão preceder a gente, ou seja, ele vai primeiro tirar a igreja que já está dormindo em Cristo. E depois ele vai pegar os que estão vivos e vão se encontrar com eles aonde? Nos ares. Por estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando ele descer, que pisar o chão, é uma vinda só, irmãos. Ele vem, põe a gente nos ares e depois volta para a igreja. Bem, questionamentos existem. Onde é que ele vai com a igreja? Quando vai para os ares, ele vai para os ares e dali ele bota a igreja em algum lugar, ele desce imediatamente. Bem, a gente volta para aquele primeiro versículo, passagem que nós vimos aqui. Deuteronômio 29, 29. Se ele disser na palavra onde ele vai botar a igreja, o que é que vai fazer com a igreja quando ele tirar ela para os ares? Até aqui, nessa passagem, ele diz que leva ela para os ares. Não é? Essa passagem é enfática, ele leva a igreja para os ares. Então, vamos ler de novo. Veja. Dizemos isto na palavra do Senhor, que nós que ficamos vivos na vida do Senhor, não precederemos aos que dormem. Ou seja, nós não vamos anteceder. Então, ele já tem tirado a igreja, que já está falecida, que está dormindo no Senhor, e vai nos tomar. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Aí veja, ele desce. Aqui não diz que ele vai para algum lugar, depois dos ares. Não diz. Então, o que a Bíblia não diz, a gente também não diz. Eu vou apenas me ater ao que está aqui no texto. Eu não vou inovar. Tá certo? Eu não vou inovar. Eu estou respondendo ao questionamento. Ele vem para os santos ou com os seus santos? A resposta é: ele vem para os santos com os santos. Tá certo? Ele vem para os santos com os santos. Por quê? Porque durante a tribulação muita gente vai se converter, não é? Vai ser separado. E já tem a igreja que ele já pegou nos ares para vir para o Armagedon. Então, é com os santos e para os santos. E quanto àquela assertiva, a primeira, arrebatamento secreto e silencioso, também não prospera, porque aqui está dizendo, porque o Senhor descerá do céu. Não tem vinda de Jesus, só tem uma. Tá certo? Com alarido, com zoada de guerra, com ruído, com turbulência. O mundo vai estar, quando ele descer, o mundo vai estar numa turbulência só. Porque nós vimos nos vídeos antecedentes, não foi nem no penúltimo, no último, foi no penúltimo, no antepenúltimo, que o mundo vai estar numa turbulência só, perseguida, a igreja vai estar perseguida, a igreja não vai poder se mexer não. Então é aí que ele chega, vai ter alarido, vai ter voz de arcanjo, vai ter trombeta de Deus. E os mortos que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Tá certo? Tem quem diga até que vai ter... isso é para outro vídeo, né? Eu já li muito sobre isso, mas a gente vai fazendo. Já haverá terremotos e tudo, e assim, quando acontecer esses terremotos, é que os mortos ressuscitam. Mas isso a gente não vai... né? Então ele tira os que já morreram, leva para os ares, depois tira a igreja que está viva, leva para os ares e desce. Tá certo? O que a Bíblia diz, a gente diz, o que ela não diz, a gente não diz. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse estar sempre para o Senhor, deixa eu somente pegar aqui. Só um segundo, irmão, que eu queria separar um versículo. Essa passagem aqui, estaremos para sempre com o Senhor, mostra uma unidade eterna em glória. Estaremos para sempre com o Senhor. Não significa, aqui não está dizendo que a gente vai para um lugar X ou Y. Isso aí é até assunto para outro vídeo, né? O que acontece depois do arrebatamento. Esse interregno, né? Se é uma vinda, arrebatamento e decide imediata, ou se são outros questionamentos que a gente vai tentando responder. Vai tentando, não é responder, vai tentando elucidar e chegar a um... Porque você tem que ter
seu próprio convencimento, né? Você tem que entender. Deu certo? De um modo ou de outro, você tem que procurar entender. Então seria aí, porque muitos dizem que a igreja vai ser retirada para o deserto, né? Enquanto ele guerreia para enfrentar o adversário e libertar Israel, né? Os que ficaram, né? Mas isso aí eu não vou misturar os vídeos não, pra gente não tumultuar o cabeção aqui, tá? Então, esse estaremos assim para sempre com o Senhor demonstra que vai ser uma unidade eterna, porque ele não vai estabelecer o reino dele na glória. Nós estaremos com o Senhor em glória, porque nós já estamos com o corpo glorificado, tá certo? É muito simples entender isso. Nós estamos com o corpo glorificado, estaremos para sempre com o Senhor, e daí por diante, quando ele destruir o adversário, ele vai estabelecer o reino, estaremos para sempre com o Senhor. Não quer dizer outra coisa senão isso, que nós viremos com... Que a resposta é que nós viremos, que a volta de Jesus será para os santos e com os santos. Tá certo? Não está dizendo que significa que a igreja não vai estar na terra, nos momentos mais difíceis da terra. E aqui tem outra passagem que ainda ratifica, ou seja, que confirma. Retificar é uma coisa, ratificar é outra, né? Para não confundir. Que ratifica, que corrobora, né? 1 Coríntios 15, 51, 52. Eis aqui que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento. Num abrir e fechar de olhos. Pronto, aqui veja. Num abrir e fechar de olhos. O que significa isso? Abrir e fechar de olhos. Significa que ele vem como ladrão. Né? E ele disse, eis que virei como ladrão. Significa que ele não vai avisar, irmãos, o dia que vai vir. Só isso. Só isso. Ele disse, em todas as passagens que a gente vê aqui, ele disse, vigiai. Vigiai. Se você pegar Mateus, nossa, é riquíssimo, hein? Olhai, vigiai. Aqui Marcos 13, 33. Olhai, vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Irmão, nós temos que nos preparar. Eu digo para todos. Os que ainda não declararam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, declare, recebam, procure ter amizade com Deus, confesse seus pecados, confesse, porque os dias, irmãos, são maus. E outra, as coisas estão acontecendo de forma tão, meu Deus, como está tudo acontecendo tão rápido. Esse ano passou, esse ano de pandemia, nós estamos já no mais do meio do ano, a gente mal começou o ano, já estamos agora. Já estamos em segundo semestre já. No segundo semestre do ano. Logo, irmãos, estamos às portas de dezembro de novo. É uma coisa estúpida, de tão acelerado que o tempo está. É no abrir e fechar de olhos que Jesus volta. Então a gente está esperando essas coisas. Eu mesmo assim, né? Assim que eu entendo. Deus queira que meu entendimento esteja de acordo com a palavra dele, né? Que vai haver esses momentos aí que a igreja vai passar de alguma turbulência, tudo. Mas no abrir e fechar de olhos, Jesus pode voltar, porque ele vem para nos ajudar, para salvar a sua igreja. Ele vem. Então ele vem como ladrão. É por isso que a Bíblia diz aqui em Marcos 13, 33. Vigiai, orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Não sabeis porque ele não disse a ninguém. Ele deu sinais para a gente ir se... né? Ele deu sinais, ele não disse quando viria. Aqui também, deixa eu somente pegar em Mateus. Aqui, ó, Mateus 25, 13. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Veja, eu li o mesmo versículo, o mesmo texto, em dois evangelhos, em Mateus 25, 13 e Marcos, no verso 33. Capítulo, se não me engano, 14, não foi que eu li agora. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Por isso que ele disse, eu venho como ladrão. As pessoas, porque no silêncio vai ser um rápido. Ninguém vai ver. Vai ser um abrir e fechar de olhos, sim, irmão, porque vai ser rápido, vai ser assim, ó. Mas não significa que as pessoas não verão ele. Falou assim, como um relâmpago né? Como um relâmpago que nasce no Oriente e se vê do Ocidente. Assim será a volta do Filho do Homem. Ora, será que ele saiu daqui, morreu
ressuscitou, e quando ele voltar em glória, ele vai vir como se ele tivesse com medo dos homens? Não, ele vai vir glorioso, porque glorioso ele é, né? Glorioso ele é. Então ele vai vir, olha, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Não abrir e fechar de olhos é apenas para dizer que é de repente. Por isso que a gente tem que estar vigilante, confessando todos os dias os nossos pecados. Todos os dias nossa oração deve ser assim: Senhor, perdoa os meus pecados. E vai lembrando dos pecados, vai confessando. E confessa os pecados de sua família. Peça perdão a Deus. Peça para Deus. Não é para Deus perdoar os pecados de nossas parentelas, dos que ainda estão dormindo. Porque eu tenho orado assim, sabe, irmãos? Eu peço, eu digo: Senhor, perdoa os pecados de minha parentela, perdoa os pecados da minha casa, perdoa os pecados da casa do meu pai. Vai lá, Senhor. Trabalha no coração de cada um, para que cada um entenda o tempo que nós estamos vivendo. Os dias são maus. Atos 1. E estando com os olhos fitos no céu. Atos 1:10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, tá certo? Há de vir, tá certo? Há de vir, assim como para o céu o viste ir. Vou repetir. Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ele vai vir, todo olho o verá. E todo joelho se dobrará e dará glória. Ok, irmãos? Então, vamos agora ter essa consciência, né? De que nós devemos estar preparados, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Nós não podemos cravar tempo, momento. Inclusive, eu vou fazer outros vídeos ainda mais sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Jesus. Tá certo? Porque uma coisa é eu dizer assim, irmãos, veja, uma coisa é dizer que a igreja vai passar por momentos difíceis, que a igreja vai estar na terra em momentos difíceis, mas que vai ser protegida por Deus. Eu estou dizendo isso, que ela vai ser protegida por Deus. E outra coisa, eu chegar aqui e dizer: Jesus vai voltar no final da tribulação, é uma coisa mais séria, né? O momento, o dia e a hora ninguém sabe, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas a gente tem que ter mais cuidado ainda com a nossa alma, para que a gente esteja preparado para aquele dia, para aquela hora. Amém? Então, eu quero orar, né? Para que nós possamos receber esta palavra e colocá-la no nosso coração. Pai amado, Deus maravilhoso, Deus agradeço, vos glorifico por esta palavra, Pai, que nos dá força, que nos encoraja, que nos enche nossos corações de alegria. Abre os nossos corações, nossa mente, nossa alma, para que nós possamos recebê-la, Pai, vivê-la, guardá-la e entendê-la. Tudo isso, Pai, nós te pedimos em nome do Filho, do Teu Filho, Jesus, e Teu Espírito Santo. Amém. Obrigada, irmãos, e um beijo no seu coração.